O grande tema do momento é lockdown, vertical ou horizontal. Nesse vídeo eu vou dar para você uma opinião médica, bastante técnica sobre esse tema. Lockdown, em tradução literal, significa bloqueio. Esse é o termo que está sendo utilizado a nível mundial para definir o isolamento social, a quarentena que estão impostos aí muitas regiões, muitos países. Segundo um artigo recente, diz que mais ou menos em torno de 1/3 parte da população mundial hoje está em lockdown, está em quarentena, está em casa. O que é lockdown vertical e o que é lockdown horizontal? Lockdown horizontal significa todo mundo em casa, escolas fechadas, empresas fechadas, comércio fechado e só funciona aquilo que é essencial, seja segurança, saúde, parte de alimentação. E o resto, a grande maior parte, todo mundo em casa, isolado. E lockdown vertical significa aqueles grupos de maior risco, como os idosos, as pessoas acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas, em casa, isolados, e o resto da população trabalhando, empresas abertas, os negócios andando. Existe hoje uma grande discussão sobre esse tema e a minha opinião é uma grande escolha de Sofia. Por que a escolha de Sofia? Porque, na verdade, qualquer uma das duas situações tem os seus riscos, tem os seus benefícios, mas especialmente hoje a gente não tem nenhuma certeza absoluta sobre qual a melhor estratégia a ser seguida. Não existe dados, não existe números. A gente como médico trabalha muito com número, com dado científico. As nossas conclusões científicas são baseadas geralmente em N muito grandes, um grande número de pessoas, uma grande amostra sendo estudada e a gente vai acabar chegando às vezes à conclusão sobre determinado assunto depois de vários e vários estudos, cada um deles com visões diferentes, e a gente vai chegar a uma conclusão. A gente vai ver aí, analisando vários estudos de bom peso científico, para que lado está aí o diamante da nossa decisão. Então, muito importante a gente entender nessa hora que não existe uma resposta certa, não existe uma resposta pronta e a gente está aprendendo na pele o que vai acontecer. Nós nunca vivemos uma pandemia desse tamanho, pelo menos não aí nos últimos 50 anos, desde que eu me conheço por gente. Talvez a maior pandemia que a gente teve foi da H1N1, em que matou, de acordo com algumas estatísticas, de 16 até 30 mil pessoas entre 2009 e 2010. E nós estamos aí hoje no terceiro mês, do terceiro para o quarto mês da pandemia do coronavírus, e a gente teve hoje confirmadas em torno de quase 24 mil mortes ao redor do mundo. O que aconteceu nos últimos 30 dias aí ao redor do mundo mostrou que realmente é algo diferente com que a gente está lidando. A gente viu a ascensão aí muito rápida de casos na Itália, agora acontecendo na Espanha, os Estados Unidos já ultrapassando o número de casos da China. Nós já estamos aí com 500 mil de pessoas com diagnóstico confirmado, e olha que nós não temos exame, na verdade, para fazer em todo mundo. Esse é o grande problema. O ideal no Brasil hoje é que a gente testasse todo mundo, porque aí a gente vai ter a real noção do grau de contaminação, do grau de disseminação dessa pandemia na nossa população. Mas nós não temos teste para todo mundo. Além disso, o que acontece? Nós estamos testando só casos graves, casos que vão a nível hospitalar em alguns lugares, outros aqueles casos que se tem suspeita, tenta se testar todo mundo. Mas a gente não vai ter teste para saber realmente o quanto da população está acometida. Se diz através das estatísticas que provavelmente para cada um caso que a gente tem hoje diagnosticado, nós temos entre 9 a 10 casos não diagnosticados. E isso faz com que a gente entenda que hoje no Brasil a gente vai estar batendo aí hoje provavelmente mais de 3 mil casos diagnosticados no dia de hoje. E esse vídeo está sendo gravado em 27 de março e provavelmente nós vamos ter em torno aí de 30, é só multiplicar por 10, né? Em torno de pelo menos 30 mil pessoas já contaminadas. Um outro grande problema é que tem portadores assintomáticos. Tem pessoas que não desenvolvem a doença, mas que podem transmitir a doença. Esses portadores assintomáticos, é verdade que eles têm metade da transmissibilidade daquelas pessoas que estão sintomáticas, então são aquelas que a gente tem que ter o maior cuidado. Mas tem pessoas que não têm sintoma e que também transmitem. É possível a gente bloquear a disseminação dessa pandemia? Não é possível, ela vai acontecer. Mas por que o lockdown?
é para que a gente tenha essa disseminação de uma maneira um pouco menos intensa. E isso significa o quê? Que nós vamos conseguir usar os nossos parcos recursos da saúde de uma maneira um pouco mais organizada. Quando a gente olha para a Itália, a gente fala em 600, 700 mortes por dia que estão acontecendo na Itália, e agora até deu uma reduzida na curva de mortalidade. Se a gente olhar que é um país de 60 milhões de habitantes, e se a gente transpor isso em números frios para o Brasil, que nós temos 210 milhões de habitantes, isso significa que podem chegar a morrer mais de 2.000 brasileiros por dia no Brasil. Por que o lockdown horizontal e por que eu acredito que essa é a melhor opção nos dias de hoje? O lockdown horizontal, ele não é uma coisa para ser mantida a longo prazo. Ele é para conter a disseminação inicial acelerada do coronavírus. E aí o que a gente vai conseguir com isso? O famoso achatamento da curva, que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. Em vez de ter um grande pico de pacientes contaminados e graves chegando aos hospitais, a gente vai conseguir fazer com que esses casos vão acontecendo mais lentamente ao longo do tempo, a tempo de a gente poder realmente usar os recursos de uma maneira mais organizada, mais ordenada. Porque se a gente tiver aqui no Brasil a mesma coisa que aconteceu na Itália, nós não vamos ter, obviamente, respiradores para toda a população. Imagine que 80% das pessoas infectadas, e se estima que metade da população vai ser infectada por esse vírus, 80% casos leves, poucos sintomas, semelhante a um quadro gripal. Ótimo! Agora nós temos 20% das pessoas que evoluem com um quadro mais grave, várias delas precisando aí de hospitalização, e nós vamos ter aí pelo menos em torno de 4,5%, 5%, em alguns lugares até um pouco mais do que isso, de pacientes que vão precisar de unidades de tratamento intensivo e de ventilação mecânica. Isso é um número absurdo se a gente for olhar de 210 milhões, a gente pegar metade de 210 milhões e botar 5% nisso. Isso é um número muito grande, obviamente que a gente não tem unidades de tratamento intensivo suficientes para tratar toda essa gente. Então, por isso é muito importante que a gente entenda o esforço que a gente tem que fazer nos dias de hoje para manter esse lockdown horizontal. Os nossos governos, especialmente os nossos governadores dos estados que tiveram a coragem de implementar o lockdown horizontal, estão sofrendo uma pressão imensa no dia de hoje, de empresários, de associações, de políticos, realmente uma pressão muito grande para que flexibilize e transforme o lockdown horizontal em lockdown vertical, que é aquele que as empresas podem seguir trabalhando e só fica isolado quem é caso de risco ou idosos. Os países que fizeram isso inicialmente, a própria Itália, a região da Lombardia, por exemplo, as pessoas não levaram a sério o lockdown, e aí quando a doença realmente pegou e é absurda, hoje estão há 30 dias isolados dentro de casa, foram entender a importância que teria sido se realmente todo mundo tivesse feito lockdown horizontal e ficado em casa. A Espanha começou também com lockdown vertical e hoje horizontalizou e os casos estão explodindo. A gente viu aí o Reino Unido recentemente passando também de vertical para horizontal. Então, o bom senso, o olhar dos números do que está acontecendo no resto do mundo nos faz ter a prudência de que a gente precisa de 1 a 3 semanas de lockdown horizontal, de todo mundo em casa, obedecendo, se reinventando nesse período, para que a gente possa realmente enfrentar essa pandemia utilizando da melhor maneira os nossos recursos. É a hora também da gente olhar no Brasil para o investimento que é feito na saúde pública, especialmente no Brasil. A gente tem um país que a nossa infraestrutura, em tudo que a gente for pensar, a infraestrutura que depende aí do Estado, ela é deficitária. A gente vai pegar transporte, a gente vai pegar aí, graças a Deus, os nossos aeroportos foram privatizados e já melhorou muito a questão dos aeroportos, mas a gente vai ver porto, a gente vai ver transporte, a gente vai ver tudo que depende da parte pública é muito deficitário. Esse é o nosso grande problema no Brasil, falta de infraestrutura. E o que a gente tem hoje na saúde? Muita falta de infraestrutura. As pessoas criticam os médicos que não querem ir para cidades do interior. Os médicos não vão para pequenas cidades porque eles não têm infraestrutura necessária para trabalhar, e a gente que é médico sabe disso.
problema não é o médico que não quer ir, o problema é a falta de infraestrutura, a falta de investimento, aí, especialmente em pequenos municípios, numa infraestrutura adequada de saúde. É caro? Claro que é caro. As cidades conseguem manter isso através da política atual do Brasil, que é aí da municipalização da saúde. É impossível, já que todos os recursos são enviados para Brasília. E aí os prefeitos ficam muitas vezes à míngua e tendo que se responderem pela parte mais importante aí, que é a saúde da população. Então é importante a gente rever o Pacto Federativo, é importante nesse momento a gente utilizar esse aprendizado com essa pandemia para entender que investimento em saúde realmente é investimento, significa economia do outro lado. Então isso é muito importante nessa hora, que a gente entenda que a gente precisa sim aí superar as próximas pelo menos 2 semanas de lockdown horizontal para que a gente possa realmente sobreviver a essa crise. A gente tem que botar a vida das pessoas à frente dos nossos interesses, das nossas preocupações econômicas. As pessoas têm falado sobre a grande onda aí econômica, da recessão econômica que vai vir por conta desse lockdown. Provavelmente, a minha opinião sincera de que a recessão econômica vai ser muito pior se a gente tiver aí 2.000 mortes por dia no Brasil. Isso não só vai ser uma recessão econômica muito grande, mas vai ser um sofrimento humano, um sofrimento emocional, um peso emocional enorme para a nossa população, que a gente não quer que a gente passe por isso. Muito obrigado e todo mundo em casa aí, e vamos suportar essa juntos aí, para que a gente tenha muito menos perdas, não de dinheiro, mas muito menos perdas de vida no Brasil. A gente precisa da colaboração de todos vocês. Muito obrigado e sigamos juntos aí nessa corrente em prol das vidas dos brasileiros.